Está iniciando agora o podcast Beleza em Pauta. Meu nome é Ruth Almeida e hoje quem está aqui do meu lado é a pedicure medical Yasmin Eberhard. É isso? Gente, o sobrenome dela é alemão, então é por isso que a gente tem que dar essa trabalhada aqui para poder pronunciar, né, como se deve. Bem-vinda, Yasmin, é muito um prazer ter você aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que vai trazer muita inspiração, motivação para você que está aí assistindo, você que é mulher, você que às vezes está em dúvida qual carreira seguir dentro da área da estética. Eu tenho certeza que a história da Yasmin vai trazer para você vários insights e talvez seja o que você esteja precisando para tomar aí uma iniciativa numa carreira dentro da estética. Então, no Brasil, a Yasmin é brasileira de Belém. De Belém do Pará. Eu moro no sul do Pará, então é um pouco distante da capital. Entendeu? Olha, ela veio de Belém do Pará, lá no Brasil. E lá no Brasil ela é podóloga, sendo que aqui em Portugal ela é pedicure medical, mas é a mesma coisa, né? Ou muda alguma coisa? Muda porque aqui em Portugal uma podóloga é reconhecida mesmo como uma médica. Aqui a faculdade de podologia são 3 anos e meio. Hoje em dia também no Brasil tem faculdade de podologia, mas no meu caso eu fiz curso, um cursinho ali, um cursinho aqui. E fui agregando um curso ao outro. Seria mais o técnico, no Isso, caso. é como se fosse uma técnica de enfermagem, só que uma técnica de podologia, entende? Entendi. E aqui eu posso fazer futuramente também a formação, né, de podologia, mas eu tenho umas coisas mais sobre documentação, cartão cidadão para você ter um desconto ali na faculdade, então estou esperando isso. Tudo tem um momento. Tenho certeza que vai chegar um momento da Yasmin também que ela vai conseguir agregar mais ainda ao trabalho dela. E falando disso, como que foi nessa transição? Quantos anos você está aqui em Portugal? 3 anos e meio, faz 4 anos em março de 2026. Ok. E nesse período, você sempre atuou nessa área ou você teve que atuar em outra área até conseguir se encaixar na área da estética como pedicure medical? É assim, quando a gente chegou em março de 2022, eu fiquei 4 meses em casa porque o meu esposo sempre me apoiou muito. E ele falou que enquanto ele desse conta de manter a nossa família, sem eu precisar trabalhar em outra área, ele ia manter e falou, amor, fica em casa e opta por entrar na sua área, mesmo que fosse como manicure mesmo, que eu também sou manicure, né? Mesmo que fosse como manicure mesmo e esperar pra ver o que Deus tem preparado. E teve um dia que eu estava lá em casa, que eu não moro nas Caldas, eu moro a 20 km daqui, e eu estava lá em casa e falei, vou pra Caldas, vou pegar outro carro, vou pra Caldas e vou sair batendo nesse Do nada. Você sentiu assim? Aí vim pra Caldas, aí fui a um espaço, não tá precisando, fui em outro até, isso foi uns 5. Até que eu encontrei um espaço perto da rodoviária, uma mulher que aceitou que eu entrasse lá, ganhando porcentagem. Fiquei lá com ela 1 mês, aí depois fui para outro espaço, fiquei 8 meses nesse outro espaço também, trabalhava com várias mulheres, tinha da massagem, do cabelo, do manicure. Espaço compartilhado. Isso, era um espaço bem grande, também aprendi muito nesse espaço, né? Depois, quando aconteceu as situações, né, a dona teve que entregar o espaço, a gente foi para outro espaço, que até na galeria ali, fiquei dividindo o espaço com 2 pessoas e ficamos fiquei 1 ano lá, 1 ano e uns mesinhos. E comecei a perceber que eu tinha capacidade para mais, só que também tinha um medo. Por quê? Porque dividir um espaço não era a mesma coisa que eu ir para o espaço sozinha. Assumir toda a responsabilidade sozinha. E foi quando, nesse espaço que eu dividi a renda com essas 2 colegas, foi quando eu conheci a Lânia, né? E aí a Lânia também sempre, né, me apoiou também nessa, você consegue, você é capaz. Mas não era fácil, por quê? Um exemplo, eu pagava uma taxa ali e vim para um espaço que eu pagaria o triplo do valor. E sozinha. E sozinha, né? E sozinha. Então eu fiquei assim, mas aí o meu marido falou, amor, vai
que se você não der conta, os primeiros meses eu te ajudo, né, na renda. E foi isso que eu fiz. Eu vim para esse espaço, que é onde a gente fez 1 ano em março, que eu já tenho ele. E tá ali, tá dando certo. E depois logo também já conheci a manicure também, que foi outra coisa de Deus mesmo, que vai ficar para outro momento, porque é uma história também muito bonita. Pra parte 2 do podcast. Pronto. É isso. Então, mas olha só, você pôde contar com o seu marido para fazer essas transições. E mesmo assim você tinha medo? Tinha. Mesmo assim eu tinha medo. Por quê? Por que eu tinha medo? Porque se o problema fosse só o espaço, mas não era só o espaço. A gente tem arrendamento de casa, tem coisa da escola do meu filho, tem outras coisas. Na época a gente também pagava um lote no Brasil, pagava uma moto também no Brasil, então eu ficava com medo. Que despesa no Brasil, eu né? ficava com medo de, será que se eu não der conta, o meu esposo vai dar conta de arcar com tanto compromisso nas costas dele? E foi esse o medo que me travava. E por que mesmo com medo você foi com medo mesmo? Eu vim com medo mesmo por quê? Porque eu percebi que nessa rua, que é onde a gente atende, passam muitas pessoas, inclusive no verão. E aonde eu estava antes era muito escondido, né? E mesmo assim eu já tinha um pouco de clientes. E não sei, foi o ambiente, também de ter os vizinhos na frente, né? O barbeiro e a esposa dele, que são, né, um vizinho muito gente boa. E eu senti, na hora que eu olhei o espaço, tipo, eu senti que era ali. Entendi. Tipo, eu já tinha olhado outros. Inclusive, eu tava com um pra fechar em outro espaço perto do Pingo Doce. Mas eu olhei o espaço lá também, era muito bom. E era muito mais barato? Era a mesma valor? coisa. Então eu ficava assim, eu ficava entre ele e aquele. Mas eu pedi também direção pra Deus e não, é aquele. Tem que ser aquele. E também perto do parque, isso também, né? Tipo, um espaço na rua movimentada, perto do parque, né? Pra qualquer um, né? Exatamente. Mas tem uma coisa também que me chama atenção em toda a sua história e tal. Acho que eu te conheço faz mais ou menos 1 ano. A Yasmin, gente, ela é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela não trabalha aos sábados. Isso. E também tem um período da sexta, assim, né? Tipo, inclusive hoje é sexta, né? Como agora o sol tá se pondo mais cedo, a gente guarda de um pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Então agora no outono e inverno, eu encerro os atendimentos mais cedo, tipo... Às 4 da tarde? Às 4 da tarde já tenho que estar indo pra casa, porque até chegar em casa, organizar alguma coisa pra receber o sábado, né, como a gente acredita, e nem o sábado também. E eu poderia atender sábado à noite ou domingo, mas eu prefiro mais ficar com a minha família mesmo. É porque a gente da área da estética, a gente tem assim, o sábado é o dia da semana. Todo mundo não é? É assim, eu trabalho nessa área há 29 anos e a gente tem o sábado, é o sábado, gente, o sábado é o sábado. Nossa, como que você não atende ao sábado? Você deixa de ganhar dinheiro no sábado, você... isso, eu já tive clientes que falou, isso não existe, a gente tem que trabalhar de segunda a sábado, mas é tipo... Eu penso que é o que eu sinto, que eu respeito o que você sente, né? E também peço que a pessoa respeite o que eu sou, né? E se eu te falar, Ruth, que o dinheiro do sábado nunca me fez falta. Nunca. Deu ter semanas assim no verão que eu olhar, né? Eu não trabalhar no sábado, eu olhava, gente, eu fiz isso na semana. De segunda a sexta. De segunda a sexta. Eu fiz isso na semana, tipo, sem precisar do sábado. Então é mesmo assim pela fé. Já recebo ligações de sábado e comento com a pessoa, olha, hoje eu não trato disso, posso ligar pra você após as 6 e tal. E a pessoa super entende. Sim. E ao mesmo tempo, eu acho que nós vamos educando a nossa clientela. Sim, tem isso também. Não é? Aos poucos a sua própria clientela já sabe. A Yasmin não vai atender no sábado. E respeita tudo isso, né? Graças a Deus eu não tenho muito problema quanto a isso. Tipo, não trabalho no sábado, então eu não quero. Sim. Sempre tem aquele jeitinho. Já chegou a perder cliente por isso também não? Que eu saiba, não. Sempre, claro, tem aquelas que também precisam de, eu tenho um compromisso, eu tenho um casamento e preciso estar com as unhas arranjadas. Mas comigo, assim, não que eu saiba.
Mas aí elas, sabendo disso, eu acredito que elas já procuram fazer antes. Exato. Ou na sexta, ou na quinta. Uhum. É isso. Exatamente. É um ponto que eu queria trazer, gente, porque dentro desse contexto de fé, é muito importante que você também, se você tem sua fé, se você tem sua crença, é você alinhar, você alinhou o teu negócio à tua crença. E tipo, se não deixar de acreditar pelos outros. Exatamente. Tipo, eu vou atender aqui porque não tem nada a ver, mas eu acho assim, que você não deve mudar o que você é pelas outras pessoas, entende? E sabe o que eu penso também? Muitas das vezes se você vier trabalhar, exemplo, digamos que você, eu vou lá trabalhando no sábado, eu acho que não vai fluir. Isso. Uhum. Não é? Não, assim, é uma coisa, Ruth, até interessante você ter falado agora que eu me lembrei de um detalhe. Eu tive uma cliente uma vez que falou, Yasmin, era um sábado, eu tava na igreja. Yasmin, a minha unha tá doendo demais, eu não tô conseguindo calçar o sapato. Aí eu falei, tá, peraí, aonde você tá? Ela, não, eu tô aqui próximo à loja, tá, mas você pode me atender? Eu falei assim, faz assim, vai pro espaço. Eu trabalhava dividindo o espaço, né? Eu falei, vai pro espaço, chega lá a gente conversa. Aí eu terminei o culto e fui pro espaço. Falei, olha, eu vou te atender, vou desencravar sua unha encravada, vou desencravar sua unha, mas eu não vou te cobrar nada por isso. Aí ela ficou espantada, como assim? Eu expliquei que eu era adventista e tal. Aí ela falou assim, tipo, ela ficou deslumbrada com aquilo, né? Tipo, como que a pessoa vai fazer um serviço e não vai cobrar? Ainda mais no final de semana, né? Aí foi isso, tipo, não é que, de jeito nenhum, ali é pecado. Não, se eu ver que a pessoa tá sofrendo e que ela realmente não aguenta esperar nem pro domingo, eu faço o serviço, entendeu? Mas eu já aconteceu isso no Brasil também, mas eu não cobro. Tipo, não trabalho ao sábado, mas sim, não é seria uma doação. Isso, não é que se a pessoa estiver precisando urgente também que eu não vou ajudar, né? Porque o sábado também foi feito pra ajudar, né? As outras pessoas. Entendi. Oi, Yasmin, você trabalha nessa área há quantos anos? Contando com o tempo do Brasil já também. Contando com o tempo do Brasil, contando com pedicure e manicure também, desde 11 anos. Desde 11 anos? Você tá com quanto agora? Com 32. Nossa, 22 anos nessa área. Sim. Entendi. E como que foi essa escolha, né? Ou foi acontecendo? Foi assim, eu tinha meus 10 anos por ali, aí a minha mãe, naquele tempo, fazia manicures em casa, né? Arrumar unha. E eu sempre via minha mãe zangada. Nossa, a cutícula ficou mal feita, o esmalte tá mal pintado. E eu ficava irritada com aquilo, porque toda vez que ela ficava irritada, você ficava... Toda vez que a manicure ia arrumar a unha dela, ela falava que não prestava. Aí quando teve um dia eu falei assim, eu tinha 11 anos, eu falei assim, mãe, deixa eu fazer sua unha. Aí ela olhou pra mim assim, tá doido, minha filha? Claro que não, você nunca pegou um alicate na vida. Eu falei, não, mãe, deixa, por favor. Aí ela, tá bom, eu vou te dar a mão, mas eu vou virar o olho. Aí ela me deu a mão assim e virou o rosto. Aí eu fui fazendo, aí ela olhou assim pra mão dela, uai, Yasmin, como que você nunca pegou um alicate e você tirou e conseguiu tirar minha cutícula? E tipo, eu não via vídeo, não via nada, porque eu não tinha telefone naquela época, né? Sim. 11 anos de idade. E ela, minha filha, você tem um dom. Aí eu fiz a outra mão, pintei, ela, Yasmin, tá melhor do que a manicure que eu pago pra fazer. E tipo, eu nunca tinha pegado um alicate na vida. Nunca, nem pra fazer a minha própria unha. Não tinha pegado. E aí comecei, minha mãe, minha tia, minha madrinha, os vizinhos. Aí depois... Mas eles te pagavam? Ou era mesmo assim, você ia fazendo? Naquela época, acho que era R$5 mãe. Então, tipo assim, eles pagavam as madrinhas, pra incentivar, isso, né? A madrinha tia dava ali, vamos supor, R$1. Um exemplo, assim, só pra... Porque R$5 naquela época não era dinheiro, né? Era. Mas os vizinhos pagavam. E era fila, tá? E eu trabalhava de sábado, porque eu não era adventista, né? Eu passei a ser adventista com 18 anos. Entendi. Então era naquele tempo que ninguém fazia marcação. Todo mundo chegava. Ó, tá de chegada, chegou, espera a sua vez. E foi aí. Até os meus 18 anos, foi quando eu engravidei, e a história também pra outra hora. E deixa pros dois, hein? Tá bom. Então, mas aquela questão aqui em Portugal é muito diferente dessa questão da podologia no Brasil? Você teve que se adequar em alguma coisa, mudar alguma forma de trabalho para conseguir se enquadrar nesse meio aqui em Portugal?
Não, eu não mudei nenhuma forma de trabalho. Inclusive, né, eu aplico as minhas técnicas aqui em Portugal, que eu já sabia no Brasil. E não atuo, como eu falei, não atuo como podóloga, porque aqui eu não sou podóloga, mas eu aplico as minhas técnicas básicas de podologia que eu fiz lá. Entendi. E graças a Deus todos os meus clientes gostam e eu continuo, né, com a técnica. E quem vem do Brasil, assim, e quer atuar nessa área, aqui ela tem que fazer algum curso para poder... Quem não tem nenhum conhecimento da área no Brasil e quer atuar nessa área aqui, tem que fazer aqui. Do pedicure medical. Sim. É quanto tempo? Pedicure medical tem 3 dias, 5 dias. É rápido, não é demorado. rápido. Agora, que eu falo, a podologia que já é mais 3 anos e meio. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela nunca foi pedicure no Brasil, ou em outro lugar, né? A gente tá falando do Brasil porque a gente é de lá. Mas nunca foi pedicure, nunca pegou no alicate como você já tinha. Em 3 dias ela tá apta para... Acho que não, Ruth. Porque eu falo que eu tenho, contando com tudo, né? Pedicure, manicure, 21 anos de profissão. Tem coisas que eu aprendo todo dia. Eu sou muito assim de ler, de procurar mais conhecimento, eu sou muito né? de procurar. Eu tenho casos que aparecem pra mim que eu falo, melhor você é uma podóloga mesmo, né? Tipo, uma pessoa mais especializada mesmo. Aí eu pego o caso daquela pessoa e vou pesquisar. Ah, entendi. E já vira seu estudo de caso. Já vira meu estudo e eu começo a estudar sobre o caso daquela... Tipo, hoje eu vim no autocarro, tem uma cliente minha que tá com fascite plantar. Então, eu tenho um laser que também trata fascite plantar, mas eu descobri outra técnica que eu vou passar pra ela pra ajudar ela. Apenas lendo, entendeu? E assim, aqui em Portugal, quais são os casos que você mais observa e tem que tratar aqui? O que mais tem? Fungo. Fungo? Mas é por conta do frio, porque usa muito sapato? Tem alguma coisa a ver? Sim, mais pela umidade. Mas sabe o que acontece, Ruth? Hoje em dia que as pessoas estão buscando mais esse tipo de tratamento. Eu tenho um cliente que tem fungo tipo há 15 anos. Nossa! Que tipo nunca buscou tratamento antes. E agora tá buscando. Então, não tem como você tratar ali um fungo de 15 anos em 8 meses. Entendeu? Então, e leva muito também o cuidado da profissional em casa. É toda uma coisa da pessoa, né? O dia a dia da pessoa, sim. Vai o meu cuidado, eu sempre falo para as clientes, vai o meu cuidado e o cuidado da cliente em casa, que senão não adianta. É igual aqui no cabelo. Tem a sua parcela como profissional e tem a parcela também da pessoa no dia a dia, né? Porque senão não flui. Senão não acontece. Mas me diz assim, a questão do fungo em si. Tem os cuidados físicos ali, talvez, e questão alimentar também influencia? Como é que funciona? Assim, a questão alimentar, eu sempre falo que é sempre bom a pessoa procurar comer coisas que contêm vitamina B12. Porque a vitamina B12, ela ajuda tanto na unha, no fortalecimento da unha, quanto do cabelo. E beber muita água também. É mesmo? Geralmente a pessoa, principalmente tem aquelas fissuras embaixo do calcanhar, muitas das vezes é falta de água. Desidratação. E o problema no fígado também traz esse tipo de fissura no calcanhar? No fígado, eu sei que o problema, como posso dizer, se tem alguma coisa mal no seu corpo, seja de fígado ou seja de estômago, vai sempre relata no pé. A gente pensa que não, né? Mas às vezes até a unha escura é algum problema que você tá dentro do seu organismo e você não sabe. É mesmo? Eu tenho uma cliente que tá com a unha escura e ela não tem fungo, só simplesmente tá escura. E eu até falei pra ela que ela vai procurar mesmo uma pessoa pra fazer um exame, pra procurar saber o que pode ser. Porque já não é minha área, né? Eu não consigo detectar isso. Então sempre encaminho pra outra pessoa. Delega para poder a pessoa ter mais recurso também, né, de informação e conhecimento. Muito interessante. Oi, Yasmin, em relação a essa questão da pessoa, por exemplo, já aconteceu com você de tratar um pé e dar problema? E aí como lidar com isso? Já, não assim no tratamento específico de pedicure medical. Já aconteceu de eu arranjar um pé simples
E daquele pé simples surgiu um problema. Eu ficar, como assim? Tipo, eu fiz uma pedicure simples, quase não mexi, e deu problema, e chegou um pé pra me tratar, uma suposição, no mesmo dia, e eu curei aquele pé. Tipo, desencravei a unha e tirei da pessoa. Então eu comecei a pensar, eu não nasci para ser uma simples pedicure, eu nasci para tratar. Porque isso já aconteceu não só uma vez, tá? Eu fazia pedicure simples e inflamar. Já aconteceu tipo umas 2 ou 3. E eu percebi que ali, por isso que agora eu tô optando mais no tratamento. Não que eu não faça pedicure simples, eu faço. Mas prefiro mesmo tratar, porque eu sei que eu tipo sou para tratar. E não só apenas para arranjar e pintar. Eu gosto mesmo de tratar. E como é que é? Você falou, eu sou para tratar. Mas como que chega nessa consciência, né? Porque não é do dia para noite. Para você entender, tá, eu sou pedicure medical. Mas eu acho que dentro de toda a área existe ali uma missão que você vai desempenhar dentro dessa área, com mais maestria, talvez. É tipo assim, como que eu posso explicar? Posso relatar um caso? Pode. Tipo assim, aconteceu comigo um caso de uma mãe que estava com um filho de 17 anos com a unha que já tinha 1 ano e meio, que estava encravada. Mas encravada no ponto da carne tá em Uma cima... criança? Era criança? 17 anos. Ah, 17. Da carne tá em cima do dedo, mas tipo, 17 anos, mas a mãe nunca deixa de se preocupar, né? Sim, claro. Ver o filho sofrendo ali diariamente com aquela unha. E já tinha levado vários profissionais aqui, e inclusive médicos. E um dia ela estava até com uma consulta marcada para Torres Vedras. E nesse dia ela entrou em contato comigo. Ela falou assim, Yasmin, meu filho está com o dedo assim, ele não consegue deixar encostar, e me indicaram você. E o que você pode fazer? Eu falei, olha, eu não posso garantir que eu vou conseguir, mas a gente pode tentar, né? Porque eu nunca garanto, tipo, 100% no tratamento, eu não posso fazer isso. Mas eu falo que a gente vai tentar. E ela veio, e também a história toda, que é muito longo. Enfim, eu vou resumir. Ela veio, eu consegui desencravar a unha dele, coloquei um laser anestésico e coloquei também uma pomadinha anestésica, enfim, consegui desencravar. Diz que nesse dia ele dormiu sem dor. Ontem ele veio. Mas chegou aí na consulta que estava marcada? Não foi, desmarcou. Ela, eu vou desmarcar a consulta e agora tá vindo o retorno. E tipo assim, eu fiquei muito feliz porque ela falou, Yasmin, 1 ano e meio ele com a unha assim e ninguém nunca conseguiu tratar e você tirou a dor do meu filho. Então, tipo, isso é muito gratificante. Nossa. É muito bom assim. Então é isso que eu cada caso, esse e muitos outros casos. Cada caso desse que chega pra mim faz eu pensar mais que eu nasci pra tratar, pra curar, e não simplesmente pra fazer uma unha. Só pro lado da estética, isso, no caso. Isso. Você entendeu que o seu chamado, vamos dizer assim, é mais pra questão mais interna. Isso. Eu acredito que tenha pessoas que tenham chamado mesmo da área mais estética, né? Tem pessoas que gostam mais do embelezamento, né? Exatamente. Às vezes quando chega a pessoa comigo e fala, posso pintar? Eu falo, não. Tipo assim, mas por que não pode pintar? Eu falei, o fungo ele não é compatível com o verniz. O fungo, a micose, ele gosta de jogar escuro. Entendi. Então, ele ama a umidade e ama o escuro. Se a sua unha tá oca ali, tá entrando umidade, tá escuro, é a casa perfeita para ele. Então não pinta, eu faço todo o procedimento e a pessoa tem que ter paciência também, né? É um processo, É um né? processo. Não adianta querer ir um dia E que muitos não têm. Às vezes a pessoa, por favor, pinta. Eu falo, olha, eu pinto, mas não me responsabilizo se piorar. Sim. Eu já falo assim pra pessoa entender também, né? Botar a responsabilidade nela, né? Olha, Sim. se piorar ou interromper, né? O tratamento Sim. que está sendo feito. Tem um cliente que interrompe, até mesmo por condições mesmo, e a gente entende também. Já teve casos também de eu fazer até bem mais em conta o valor do tratamento para a pessoa continuar, e a pessoa continuar também. É muitos casos. Sim. É como se fosse algo bem personalizado, né? Cada pessoa vai ter uma necessidade, tanto de tratamento quanto no atendimento, eu acredito, né? E Yasmin, você acha que a sua fé, ela ajuda
ou interfere de alguma maneira nos seus atendimentos, no dia a dia ali do... Sim, porque eu tive a maioria dos meus atendimentos que eu faço de pedicure medical, eu sempre oro antes, meu pensamento mesmo, né? Tipo, quando chega esses casos muito assim, eu peço a Deus, né? Que não minhas mãos venham estar ali, mas que as mãos de Deus venham estar. Você seja um canal. Isso, pra fazer aquele tratamento. E sempre quando eu faço aquele tratamento e que dá certo, eu sempre agradeço a Deus. Porque eu falo, não fui eu que fiz, foi Deus que tava ali, né? Que Deus. E até mesmo quando o pé que eu te falei que me inflamou, eu passei dias orando. Falei, Deus, cura aquele pé, porque assim, eu ficava me perguntando por quê? Por quê, né? Aí foi que eu comecei a entender que era pra mim parar mais um pouco essa parte e focar mais no que realmente eu queria. Você entendeu como um sinal divino. Sim. E é interessante isso, porque de uma questão, vamos botar, negativa, você entendeu que tinha algo mais positivo ali na frente, né? É como eu tenho uma amiga que fala, às vezes é preciso dar 2 passos para trás, como dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? Yasmin, você trabalha mais para divulgar seu trabalho, mais o quê? Mais o pessoal ali ou as mídias sociais? Mais o pessoal. Ruth, eu sou muito falha em Instagram. Pra rede social? Sim, pra rede social. Seja Instagram, WhatsApp, eu sou muito falha. Minhas clientes falam, na verdade, minhas amigas falam, gente, como que tu tem cliente que tu não divulga nada? Uma vai falando pra outra, uma vai falando pra outra, né? E também tem no Google, né? Então a pessoa quando pesquisa lá, pedicure medical, já aparece meu nome. Tipo, eu atendi uma cliente ontem francesa que mora em Alcobaça, ela veio porque pesquisou. E vê também as classificações, né? Os comentários. Mas ali pela Facebook, não, Instagram, nada? Horrível. TikTok, nada? Horrível. Se 10 pessoas dependessem de procurar por Instagram... Mas você tem bloqueio com a câmera da rede social? Não, até que eu sou boa. Nesses dias dos cancelamentos, né, que eu tive, eu fiz um vídeo, né, falando que a gente ia trabalhar com um novo método de 30%, né, na hora do agendamento. Eu falo tranquilo, mas também não pode ter outra pessoa me olhando. Mas se for pra falar, eu falo. Sim, você só não tem consistência, vamos dizer assim. É muito... porque como eu não moro nas casas, tudo é um pouco mais difícil. Aí tem aquela correria de ir pra casa, chegar em casa, organizar, né? Ter um filho de 13 anos, então precisa estar numa fase que precisa muito da gente, então acaba ali que também o cansaço. Entendi. Eu acho que o cansaço que me interfere mais eu estar mais ativa nas redes sociais. Mas tá funcionando, né? Tá funcionando. Tá funcionando. Então tá bom, isso que importa. Gente, esse foi o bate-papo com a Yasmin. Esse foi o nosso Beleza em Pauta de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, tá, fazer perguntas pra Yasmin, eu vou deixar aqui, ó. Você pode colocar nos comentários aqui desse vídeo, porque eu passo pra Yasmin, a Yasmin pode responder vocês. Rede social ela não entra muito, mas fala aí no Instagram. Eu respondo as caixinhas. Então, fala seu O meu Instagram é meio complicado, né? Meu nome, Yasmin Eberhardt. Yasmin Eberhardt, gente. Pedicure medical. E eu queria deixar uma frase que eu até coloquei lá na parede do meu espaço, que eu acho que é uma frase que se identifica muito, não só comigo, creio que com muitas pessoas, que eu coloquei assim: antes de tudo, fé e depois de tudo, gratidão. Eu amei quando eu passei mais pra mim, adorei. E faz todo sentido, né? Sim. Então, gente, fique com essa mensagem da Yasmin. Um prazer ter vocês aqui, tá bom? Grande beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Até.